Você sabe o que é medicina baseada em evidências? Se você é da área da saúde, estudante ou então já trabalhando nessa área, você provavelmente já ouviu falar de um termo como esse, medicina baseada em evidências ou então prática baseada em evidências. Mas qual é o verdadeiro significado desse conceito, dessa abordagem diante da decisão clínica? Antes de começarmos, eu preciso me apresentar. Meu nome é Rafael Dias, eu sou estudante de Medicina na Universidade de Brasília e esse vídeo faz parte de um projeto meu de iniciação científica, um PIBIT, no qual eu divulgo conteúdos sobre ciência, saúde e medicina baseada em evidências. Nada melhor do que começar esse projeto justamente com um vídeo explicando todo esse conceito e trazendo algumas nuances que são muito importantes. E é importante acrescentar também que todos os vídeos aqui do canal possuem na descrição as referências que eu vou citando ao longo das minhas explicações. Agora que eu já me apresentei, a gente pode começar a responder o que é a medicina baseada em evidências. Quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu até conversei com alguns colegas para entender o que eles pensavam sobre esse conceito. E aí teve um tipo de resposta que me chamou a atenção, especialmente porque ela se tornou um pouco mais frequente. A pessoa respondia com um certo espanto: Uai, toda medicina não seria baseada em evidências? Até mesmo em uma obra eu encontrei uma passagem semelhante. No livro do autor e psiquiatra canadense Joe Paris, ele comenta o seguinte: há alguns anos eu estava explicando a medicina baseada em evidências a um professor de ciências humanas. Olhando para mim com desânimo, ele perguntou: você quer dizer que os médicos nem sempre praticaram a medicina com base em evidências? Pois é, e diante desse cenário, então, no que eles baseavam a medicina antes disso, seria a nossa próxima pergunta. A verdade é que para a gente entender o que seria a medicina antes, o que seria a medicina baseada em evidências, a gente precisa entender o que é o significado de evidência em cada contexto, porque a nossa resposta depende completamente disso. O que é essa tal de evidência? Em um artigo sobre o tema, o professor emérito da UNB, Maurício Gomes Pereira, escreve a seguinte frase: evidência é tudo aquilo que pode ser usado para argumentar ou provar que uma afirmação é verdadeira ou falsa. Em termos operacionais, adotamos a seguinte definição: evidência é a informação que se usa no processo de decisão, no caso presente, de decisão clínica. Você percebeu comigo que essa decisão é muito extensa? Tudo aquilo que pode ser utilizado para argumentar ou provar que uma afirmação é verdadeira ou falsa? Pois é. Se a gente pensar só nesse termo, então a verdade é que toda a medicina sempre foi baseada em evidências. Até mesmo na época da prática da sangria, algo que hoje a gente considera tão bizarro, por exemplo, havia alguma informação que pudesse ser utilizada para argumentar que aquilo era eficaz. Então quer dizer que a sangria era uma prática baseada em evidências? Não é bem assim. Você vai ver que o próximo passo é entender que o conceito de evidências que a gente utiliza aqui ao falar de MBE, ou a medicina baseada em evidências, é um pouco mais rigoroso, ele é um pouco diferente. O livro A Filosofia da Medicina Baseada em Evidências nos traz exatamente a mesma ideia. Veja só, considerando que evidência significa simplesmente fundamentos para a crença, a medicina sempre foi baseada em evidências por definição. Exceto em casos de engano deliberado, até mesmo os médicos considerados charlatães tiveram motivos para acreditar que as suas terapias funcionavam. Se a medicina baseada em evidências é algo novo, e ela afirma que é, a novidade deve ser uma visão específica sobre o que conta como boa evidência. A grande sacada, então, para a gente começar a entender esse assunto é falar de qualidade da evidência. E eu vou te explicar um pouco disso, não no contexto da medicina, mas com um exemplo cotidiano, porque vai ficar bem mais simples. Vamos pensar no exemplo corriqueiro mesmo. Você vai fazer uma prova ali, não sabe quais temas você vai estudar, e aí chega um veterano que fez a matéria há muito tempo e fala: cara, eu lembro mais ou menos ali de como era a prova. Ela tinha 4 temas e esse professor sempre cobra esses 4 temas, o resto você tá de boa, você nem precisa estudar direito. Se você lembrar comigo daquela definição de evidência que a gente apresentou, tudo aquilo que pode ser utilizado para argumentar contra ou a favor de uma afirmação, aquilo que a gente utiliza no processo de tomada de decisões, essa lista de temas que o seu veterano acabou de te passar é uma evidência. Só que imagina o seguinte: pouco tempo depois, o seu próprio professor fala em sala de aula quais são os temas que ele deseja cobrar na prova. Considerando aí que o professor é sempre honesto nesses momentos de falar o que ele vai cobrar e ficar dentro daquilo. Você percebe que essas duas informações têm um peso diferente na hora de você tomar a sua decisão, porque a qualidade delas é muito diferente. De um lado você tem uma informação que talvez não reflita mais a realidade do que você vai enfrentar. Já passou muito tempo, o cara foi fazer aquela prova há muito tempo atrás. E do outro você tem
Literalmente, quem vai fazer a sua prova, quem está criando as questões, dizendo o que vai cobrar. Pensar em qualidade de evidências é justamente pensar em qual informação você guia na sua tomada de decisões, pensando em obter um desfecho desejado. Nesse caso aqui, uma boa nota na prova. Qual é a melhor conduta para alcançar isso? Qual a informação que nos orienta a tomar essa conduta? Esse exemplo que eu apresentei ele é super simples e do cotidiano. A gente nem precisa ser muito rigoroso diante dessas situações. Você sabe ali o que é melhor ou não para sua decisão de maneira muito simples. No entanto, quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de saúde, áreas em que a qualidade de vida do paciente e desfechos muito importantes para a vida dele estão ali nas nossas mãos, em muitas situações, o rigor precisa ser maior. E é nesse contexto que começa a nascer, então, o pensamento sobre a medicina baseada em evidências, vinculando a qualidade de evidências no que seria o contexto de pesquisas na área da saúde. Dá até pra gente pensar que o nome mais adequado poderia ser medicina baseada em boas evidências. E, logicamente, a próxima pergunta vai ser sobre o que constitui uma boa evidência. Só que antes de te responder isso, eu prefiro voltar no tempo e falar sobre o que era a medicina antes desse padrão que a gente tem das últimas décadas de advogar em defesa de uma medicina baseada em evidências. Um conceito muito interessante para a gente pensar o que vinha antes da MBE é o oposto, seria uma medicina baseada em eminência. Imagina o seguinte, decisões que são tomadas porque o especialista que está na área há muito tempo advoga em favor delas. A gente está tomando qualquer decisão ali num hospital, vai fazer algo com o paciente, não vai, e falam, pô, mas o doutor não sei quem faz isso em todas as ocasiões e tem muito sucesso. Nesse exemplo, a gente estaria tomando uma decisão muito porque estamos pensando em uma autoridade na área e no que ela faz. Não há um questionamento sobre, pô, mas e funciona de verdade? Realmente é assim? Faz sentido num mecanismo fisiopatológico que funcione desse jeito? Isso está fora da discussão. É uma autoridade que faz, outros aprendem com ela, ensinam isso adiante e vão passando adiante sem haver um teste, sem haver uma discussão apropriada sobre aquilo. Na prática, isso também pode ser como um atalho para a tomada de decisões. Então, se a gente enxerga uma pessoa como autoridade, espera-se que ela tenha muito sucesso na área, espera-se que ela tenha um estudo, algum conhecimento e que, por isso, uma decisão dela a gente possa utilizar como atalho para que também, em casos semelhantes, seja a nossa decisão. De fato, dá para identificar isso em muitos momentos do passado, não apenas quando a gente fala da história da medicina, mas até em outras áreas do conhecimento, onde o pensamento de uma autoridade seria muito mais relevante para definir os paradigmas. Antes de testar, iríamos ver quem estava falando, qual era o poder daquela autoridade e como aquele pensamento se estabelecia como um paradigma. Eu tinha citado antes o exemplo da sangria e ele se aplica muito bem aqui nesse contexto. A ideia de fazer a sangria derivava de um pensamento sobre os humores, todas as teorias sobre os humores corporais, que eram muito fortalecidas por conta das autoridades que davam suporte para elas. Eu não estou dizendo que elas só existiam por conta daquele motivo, mas é claro que ele era um grande endosso. E, consequentemente, pelo fato de não haver esse questionamento, essas práticas podem ter continuado por um período muito maior, mesmo sem trazer benefícios ao paciente, na verdade, pelo contrário, trazendo prejuízos em muitíssimos casos. E com esse exemplo também fica nítido que se basear muito na autoridade não aponta o melhor caminho para o que é bom para o paciente. Afinal, a autoridade também pode estar errada, e se a gente não testa, a gente não consegue perceber de verdade o que está acontecendo. Só que a real também é que não é apenas a sangria coisa do passado. Hoje mesmo existe uma medicina baseada em eminência. Uma autoridade falou, então está falado. Isso é um empecilho para que o paciente receba o melhor tratamento, o melhor suporte em saúde nas situações em que é necessário. E aqui um adendo importante. Quando a gente critica essa ideia de medicina baseada em eminências, nós não estamos criticando a autoridade por si, nós não estamos falando que ela não é uma pessoa responsável, que tenha conhecimentos na área. E sim que a decisão clínica não pode ser baseada apenas naquela autoridade e no que ela defende. É a diferença entre o que seria uma evidência científica. Muitas vezes, algum médico super respeitado em uma área, ele pode afirmar que sempre que faz o procedimento X obtém sucesso, mas talvez ele esteja submetido a vários vieses. Talvez ele faça o procedimento X nos pacientes que estão com muito mais chance de que o procedimento X funcione. E aí, por ter autoridade, ele vai informar aquilo e as pessoas vão ficar, então funciona. Só que a evidência científica não pode ser construída desse jeito. No artigo do Maurício Gomes, ele afirma o seguinte: para que a evidência seja considerada científica, é necessário que haja pesquisa realizada dentro de preceitos científicos, que seus resultados tenham sido publicados e assim sejam passíveis de replicação em outros locais. Essa ideia de poder testar de alguma maneira, poder adaptar, buscar entender aquela realidade,
é muito importante para que a gente entenda o conceito da medicina baseada em evidências. Beleza, expliquei um conceito histórico, um paradigma, e o próximo é, do ponto de vista do conhecimento, algo que embasou a medicina por muito tempo. Nós falaremos agora sobre a medicina baseada em mecanismos. Eu trouxe a ideia de preceitos científicos e é justamente esse momento de falar sobre medicina baseada em mecanismos. Veja, quando eu falo de ciência, eu imagino que para muitas pessoas a primeira imagem que vem é de laboratório, pesquisas com células, e isso realmente é ciência, mas a ciência não é apenas essa área. O grande ponto sobre o mecanismo é o seguinte: em muitos há uma tendência de tomar as decisões baseadas no entendimento do mecanismo fisiopatológico. Então a gente sabe como o corpo é como saudável, quais são as moléculas envolvidas, e a gente sabe como é no fisiopatológico, no processo de adoecimento, o que está envolvido, o que está desregulado. E aí, consequentemente, o pensamento é: vamos atuar na via X, na via Y e com certeza vai funcionar. É super comum ver várias explicações, olha, porque a sua enzima não sei o que está desregulada, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. E essa explicação, ela pode ser parte da nossa tomada de decisões, mas não é suficiente para embasar boas decisões na maior parte dos casos. Por quê? Porque entre o que a gente tem de conhecimento sobre o mecanismo e toda a complexidade que leva até o que o paciente vai experienciar, existe muita coisa. O médico brasileiro José Alencar, em seu belíssimo livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, colocou isso de uma forma um pouco mais poética. Parafraseando Shakespeare, ele afirma: entre as moléculas e a clínica do paciente, há mais do que a vã medicina pode imaginar. Existem exemplos bem simples para a gente começar a falar sobre essa ideia na prática. Imagina aí uma situação que a gente tenha uma molécula que reduz a glicemia em ratos. Existem vias semelhantes, então ela reduz a glicemia em seres humanos. E imediatamente a gente começa a administrar um medicamento que contém essa molécula para os nossos pacientes. O fato dela atuar no mecanismo que a gente também deseja atuar não significa que vai funcionar na prática e não significa que vai ter os desfechos proveitosos. A gente não conseguiu nem avaliar ainda se ela vai contribuir para a clínica do paciente. Isso é fácil de entender, beleza? Vamos estudar em seres humanos. E esse exemplo nos ajuda a entender a dificuldade em se basear muito nos mecanismos. Eu estou falando do problema da rosiglitazona e da glicemia. Basicamente, nos anos 90 foram feitas pesquisas, seguindo toda aquela escala, primeiro laboratorial com animais e depois em seres humanos, que concluíram que sim, esse medicamento era capaz de reduzir a glicemia. Percebendo que ele tinha esse desfecho nos pacientes, logo ele passou a ser administrado para vários e vários pacientes fora dos estudos, virou prática. Só que tinha um pequeno problema. Ele resolvia sim o mecanismo perfeitamente. A glicemia abaixava em boa parte dos pacientes. Ao mesmo tempo, em muitos dos pacientes que tomavam esse medicamento, aumentava a frequência de ataques cardíacos. E o grande ponto é, no caso de uma preocupação com diabetes, síndrome metabólica, não adianta estar atuando no mecanismo, reduzindo a glicemia, se ao mesmo tempo haveria um aumento no número de ataques cardíacos, uma mortalidade maior no grupo de pessoas que toma o medicamento. E veja, esse exemplo é recente, é dos anos 90, e nos mostra a problemática de quando os desfechos são baseados em mecanismos, porque o desfecho da glicemia é um desfecho associado ao que a gente pensa que é o mecanismo fisiopatológico da diabetes. Ele é parte da explicação, mas não pode ser a explicação inteira que vai estar justificando a conduta de um médico. Porque ter ignorado desfechos como mortalidade, que é a coisa mais importante para o paciente, causou esse problema na prática. Isso foi administrado para os pacientes e retirado em vários e vários mercados ao redor do mundo, depois por conta desse problema em mortalidade. Infelizmente, a história recente aqui da medicina moderna nos mostra que esse exemplo que eu acabei de contar da rosiglitazona não é uma exceção. Na verdade, nas últimas décadas foram vários os medicamentos que foram retirados do mercado ou substituídos. E não, eles não foram substituídos porque a gente encontrou algo melhor. E sim porque a gente descobriu que, bem diferente do que se pensava no início, eles eram, na verdade, prejudiciais. Logo, essa medicina moderna que a gente pratica, trazendo prejuízos para tantos pacientes, por conta de um pensamento muito focado em mecanismos e não naquilo que defenderia a medicina baseada em evidências, o aspecto clínico. Agora então nós vamos finalmente entender o ponto-chave da MBE, os desfechos que o paciente terá. Na prática, na abordagem preconizada pela medicina baseada em evidências, você já percebeu, o médico não vai querer saber apenas se o mecanismo envolvido funciona, ele não vai querer saber se uma autoridade disse que funciona. E não, ele também não quer saber só se foi testado em pacientes e se funcionou nos pacientes em que foi testado. O que a gente quer saber de informação de qualidade para tomar as nossas decisões é
Se houve pesquisa com seres humanos, se essa pesquisa com seres humanos evitou a existência de vieses e se a pergunta feita por essa pesquisa era sobre algo relevante para o paciente que está à nossa frente, para aquele que a gente vai tomar a decisão agora. Nós podemos perceber isso pela definição original da medicina baseada em evidências, que está presente em um artigo seminal publicado em 1992, intitulado MBE, uma nova abordagem para ensinar a prática da medicina. Abre aspas, a medicina baseada em evidências deixa de enfatizar a intuição, a experiência clínica não sistemática e o raciocínio fisiopatológico como bases suficientes para a tomada de decisões clínicas. Ela enfatiza a análise de evidências de pesquisas clínicas. Essa avaliação crítica de pesquisas clínicas é justamente o que eu acabei de dizer, sobre se perguntar sobre os vieses de um artigo, sobre como aquela pesquisa foi conduzida, qual é a metodologia. Em muitos momentos, quando a gente vê artigos científicos, especialmente às vezes ali no começo da faculdade, a gente corre para os resultados, sendo que o mais importante é saber qual foi o método que chegou naquele resultado. Porque o resultado não vai importar de muita coisa se o método estava todo bagunçado e sem rigor. Então, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente começa a ter muito cuidado com aqueles exemplos anedóticos. Ah, meu amigo Enzo tomou aquela pílula ali e melhorou. Eu não posso saber se porque o Enzo melhorou, a próxima pessoa que tomar vai melhorar, se aquilo realmente funciona, ou se, embora não vai funcionar na próxima pessoa, quem toma pelo menos tem uma chance maior de que aquilo vai funcionar. Não, eu não consigo saber isso com base num único caso. Ah, beleza, vamos passar o remédio para várias pessoas e ver se, no geral, elas melhoram. Ainda não tá tão legal. Se eu transformo de um relato de caso, ali, de uma experiência anedótica, para um conjunto de vários Enzos que tomaram a medicação, eu ainda não consigo saber, porque eu não coloquei algo contrafactual. E os Enzos que não tomaram a medicação? Se eu não comparo, fica difícil. Está avaliando, então, dois grupos de Enzos, o que toma a medicação e o que não toma a medicação. E a gente percebe que o grupo dos Enzos que está recebendo aquela pílula melhora. Será que melhora mesmo ou será que a gente está torcendo tanto para que aquela pílula funcione que a gente cuida muito mais do grupo dos Enzos que está tomando a pílula, em vez do outro? Eles ficam lá esquecidinhos, recebem menos visita dos médicos, dos enfermeiros. Veja, o rigor é fundamental para a gente conseguir realmente entender o que acontece de fato. Então, beleza, agora que eu te contei que é um problema a gente saber quais são os Enzos que tomam os remédios e quais que não tomam, talvez seja legal a gente pensar numa forma, sei lá, de cegamento. Por exemplo, o avaliador não sabe se aquele paciente recebeu o placebo, um teste, controle ou um medicamento de verdade. Certo, tá nesse caminho, mas ainda não tá 100% adequado. Por exemplo, o que está definindo para qual grupo o Enzo vai? Porque se houver algum viés, pode existir a tendência de que os Enzos que têm a maior chance de melhorar acabam recebendo o medicamento. Então eles não estão melhorando pela molécula em si, e sim porque eles já tinham uma propensão muito maior e houve um viés que selecionou eles para esse grupo. A nossa evidência fica confusa, não está sendo tão robusta. E eu quero que você perceba que esse pequeno exemplo que eu acabei de contar com as pesquisas sobre Enzos, ele na verdade nos aponta para uma forma de hierarquia relacionada às evidências. É a pirâmide da medicina baseada em evidências. Aqui o meu objetivo não é explicar exatamente todos os tipos de estudos que vão aparecer nessa ideia de pirâmide baseada em evidências, e sim trazer a ideia geral. Embaixo, quando a gente olha para essa pirâmide, nós estamos identificando pesquisas em laboratório, pesquisas apenas em animais, as opiniões de especialistas. Ou seja, aqui na base está aquilo que eu falava que era muito do padrão da medicina antigamente. Uma medicina baseada em eminência, a opinião de autoridade, apenas contando para as decisões, ou então uma medicina baseada apenas em mecanismos. Isso é a base. Quando a gente pensa nisso, que eles estão lá embaixo, é porque a qualidade daquela evidência não seria tão boa. E acima, o que seria melhor? Você já viu, seriam as pesquisas clínicas, resumidamente. Sendo que a principal seria o ensaio clínico randomizado. Tudo aquilo que eu falei sobre controle, sobre ter alguma forma que evite vieses na hora da gente decidir quem vai para cada grupo do tratamento, ter o contrafactual, tudo isso remete ao ensaio clínico randomizado. E é sempre importante destacar, não foi a medicina baseada em evidências que criou isso. Eu já disse, ela bebe da epidemiologia em todos esses momentos. A medicina baseada em evidências, ela olha para tudo que a epidemiologia desenvolveu, principalmente no século XX, e entende que isso nos informa sobre robustez, sobre relevância, validade das informações. E que, consequentemente, o médico, buscando o melhor para os seus pacientes durante a sua prática, precisa olhar para esse tipo de conhecimento na hora de tomar as suas decisões. Só que é importante dizer uma coisa. No topo da pirâmide, tradicional pelo menos, estariam ali as meta-análises e as revisões sistemáticas.
Basicamente, o que é isso? Esses tipos de estudos, eles funcionam como um agregado de todas as pesquisas que já foram relacionadas àquela pergunta. Eu estava falando ali da medicação com os enzas. Aí imagina que em Brasília foi feita a pesquisa sobre os enzas que tomam remédio e que não tomam. Só que essa pesquisa ela também foi feita em vários outros países ao redor do mundo inteiro. E aí, só aqui em Brasília o medicamento funcionava com os enzas, tá? Quando fizeram com os enzas da China, da Alemanha, nenhum desses locais o medicamento aparentava funcionar. Eu não posso dizer que eu estou me baseando em evidências, não pelo menos segundo a MBE, se olhar apenas para o exemplo que diz o que eu quero e ignorar que ao redor do mundo inteiro, aquele mesmo tipo de ensaio, conduzido de maneira muito semelhante, trouxe resultados contrários. A meta-análise, principalmente, é vista como uma forma de agregar todas as informações, todos os ensaios, e nos dizer de maneira numérica sobre em qual lado o tratamento está, se ele funciona ou se ele está mais próximo de ser um placebo. E aqui um detalhe importante, o vídeo já está ficando enorme e eu apresentei uma visão tradicional da pirâmide de evidências, uma visão que é inclusive rígida. Obviamente, aconteceram discussões sobre os conceitos, sobre a aplicação deles. Então, a gente hoje tem uma ideia mais fluida do que seria essa pirâmide das evidências. Até mesmo que eu acabei de te contar que está no topo das evidências, na verdade passa a ser visto como uma lupa para enxergarmos todas as evidências que existem. Mas não dá para entrar em discussão sobre isso neste primeiro vídeo. Então saiba que aqui no canal nós teremos um momento de abordar apenas o que seria a pirâmide das evidências. O conceito de MBE passou por muitas discussões. E é justamente esse o ponto que eu vou abordar aqui já nessa parte mais final do vídeo. Um dos primeiros pontos discutidos foi que aquela definição aparentava desprezar a experiência individual de um médico. Além disso, ela parecia muito rígida e desprezar os conhecimentos advindos da pesquisa básica. Diante desse cenário, no ano de 1997, David Sackett, um dos nomes mais importantes ali no nascimento dessa visão mais robusta sobre medicina baseada em evidências, trouxe algumas modificações. Isso a gente pode acabar apelidando como a segunda definição da MBE. De acordo com esse artigo, a medicina baseada em evidências é o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o tratamento de pacientes individuais. MBE significa a integração do conhecimento clínico individual com as melhores evidências clínicas externas disponíveis, provenientes de pesquisas clínicas sistemáticas. A grande sacada desse trecho é que ele alia a experiência individual com a importância de valorizarmos as evidências sistemáticas da pesquisa clínica. Então, a experiência individual ela é muito importante para que contextos semelhantes sejam reconhecidos. Logicamente, um médico com mais experiência aumenta a chance de ter melhores diagnósticos, porque ele já foi exposto a mais casos daquele modelo. Só que ele não pode ser um médico baseado apenas em sua experiência individual. Veja que essa definição ela não coloca de lado, em momento algum, a importância de sempre olharmos para as pesquisas clínicas sistemáticas. Ele nem afirmou que uma experiência individual poderia ser considerada como evidência de boa qualidade. Ele disse que a experiência individual é importante para a prática da MBE, mas a evidência de boa qualidade segue sendo a mesma. Em seguida, nesse artigo, ele vai e define um pouco melhor o que seria isso de experiência individual e ainda mais importante para o contexto desse meu vídeo. O que seria essa melhor evidência clínica disponível? E temos então o seguinte trecho. Por melhor evidência clínica externa disponível, entendemos a pesquisa clinicamente relevante, geralmente das ciências básicas, mas especialmente da pesquisa clínica centrada no paciente. Ou seja, há uma concessão para a importância do mecanismo, mas há ainda uma grande valorização de que haja a pesquisa robusta em pacientes, não apenas entender a molécula, e sim se ela de fato está funcionando, se a informação das pesquisas clínicas epidemiológicas nos revela isso. E essas concessões são importantes porque a gente precisa entender que não é possível ser completamente rígido. Em boa parte das situações, não vai existir um ensaio clínico randomizado disponível, feito com boa qualidade, ou então uma meta-análise de vários ensaios clínicos randomizados. Então, talvez a gente precise considerar outras formas de evidência. Só que veja, o cenário ideal segue sendo o mesmo, sem alterações. E se não há pesquisa, há uma defesa para que ela exista, especialmente se estamos falando de situações relevantes, comuns, muito frequentes com os pacientes. A partir dessas primeiras definições, lá nos anos 90, a ideia de medicina baseada em evidências ganhou cada vez mais força. A verdade é que, embora o conceito tenha nascido nos anos 90, desde antes já havia discussão sobre a importância
de olhar a eficácia nos tratamentos. Então esse pensamento ganhou força e passou por mudanças ainda. Em 2001, uma das que a gente considera como das mais relevantes, falar sobre as prioridades do paciente. E aqui a definição. Por valores do paciente, entendemos as preferências, preocupações e expectativas exclusivas que cada paciente traz para o encontro clínico e que devem ser integradas às decisões clínicas para que possam servir ao paciente. Essa ideia é justamente para combater um tipo de postura que poderia acontecer de considerar apenas, olha, a pesquisa diz que esse é o melhor para você, então é isso que você vai receber. Não. O paciente tem que ter autonomia no processo de decisões. Qual é a relevância disso? Para que a decisão sempre seja individualizada. A gente olha para o que as pesquisas com vários pacientes falam, aplica para o contexto de um caso clínico em específico, considerando ainda o que aquele paciente específico tem de preferência. E com isso, nós chegamos enfim ao que hoje é conhecido como tripé da medicina baseada em evidências. E tem aqui esse diagrama que nos mostra que a medicina baseada em evidências se encontra justamente na interseção entre valorizar o que o paciente traz de ideias e valores próprios, valorizar a pesquisa clínica relevante, quais são as evidências sobre aquela área e, claro, valorizar o que é o julgamento clínico, a expertise clínica. A medicina baseada em evidências, ela se constrói justamente no encontro dessas três habilidades. E não existe MBE se o paciente é colocado de lado. Não existe MBE se a prática, se tornar um médico experiente, não é feita. Ela só existe, de fato, quando há uma interseção entre esses três. E entendendo, enfim, que a MBE está nessa interseção, nós chegamos ao fim do primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você siga para acompanhar mais conteúdos como esse, porque eu ainda vou aprofundar muito em vários outros assuntos relacionados à medicina, saúde e ciência. E claro, se você gostou, se inscreve, deixa aí o seu comentário, deixa aí sugestões de temas e também dúvidas que eventualmente você tenha apresentado ao longo desse vídeo. Se tiver, também a gente pode deixar críticas, porque nós temos que receber para melhorar aqui o conteúdo do canal.